Não gostar de dar aula e tornar aparente o fardo que carrega. Por mais contraditório que pareça, alguns professores não gostam de dar aula e fazem questão de manifestar o seu desgosto, de diferentes maneiras. Alguns consideram que dar aula é um favor que fazem ao grande público, em vez de um dos eventos centrais de seu ofício. Outros fazem pouco das perguntas feitas pelos estudantes, como se fossem idiotas que não deveriam estar ali. No entanto, é obrigação do professor responder às perguntas dos estudantes com o máximo de afinco, zelo e consideração. Se dar aula não lhe traz prazer algum, professor, talvez repensar a sua profissão seja uma alternativa. Nunca é tarde para sermos felizes. 2. Achar que ele próprio ou o conteúdo é a referência central de sua aula. Na escola e na universidade, as estrelas que moram no topo da pirâmide devem ser os estudantes, não os professores. Entre os fins de uma aula está a aprendizagem significativa de conteúdos inerentes à formação, isso é claro, não há dúvidas quanto a isso. No entanto, há outros fins para as aulas de um professor. Escola e universidade não são balcões de qualificação profissional, mas são sim instituições de formação que demandam a reflexão sobre o papel social e científico daquilo que promovem. Inclua essa reflexão em sua aula, professor, pois se o conteúdo fosse realmente o início, o meio e o fim das suas práticas, então o que tornaria você diferente de um livro falante? 3. Manter-se fiel a um roteiro prévio e desconsiderar os questionamentos da turma. Professores que ignoram as contingências que surgem em suas aulas perdem a oportunidade de se conectarem àquilo que há de real entre os estudantes, as suas dúvidas, fragilidades, ansiedades, necessidades, carências e excessos. O sucesso no trabalho docente não se dá pelo mero cumprimento do programa da disciplina, mas, sobretudo, pela aprendizagem dos estudantes nos conteúdos que o compõem. Adaptações e improvisos são práticas desejáveis e frequentemente encaminhadas pelo professor cuja referência final é a aprendizagem dos estudantes e não apenas as suas práticas de umbigo. Práticas de ensino. Ainda em tempo, há de se diferenciar improviso enquanto resposta dada a uma situação didático-pedagógica de bagunça ou informalidade. É uma tolice achar que há bom ensino quando os estudantes não aprendem. De acordo? 4. Falar que algo é trivial, óbvio ou claro como retórica para rechaçar questionamentos feitos pelos estudantes ou apenas para seguir os passos de seu ídolo, dados em seu famoso livro de análise. É um fetiche de alguns professores de matemática dispensarem etapas de uma demonstração ou de um argumento após classificá-las como triviais ou óbvias. Em alguns casos, tal atitude blasé apenas traveste uma manifestação explícita da indisposição do professor para ser didático, da sua arrogância ou da fragilidade de sua autoimagem. Se algo é trivial, professor, mostre que é trivial. Não permita que sua aula seja percebida como um exercício de vaidade. Torne-a um espaço ideal para mostrar aos seus estudantes que aquilo que você presumidamente julga ser trivial, de fato o é. 5. Responder mais tarde você verá, quando perguntarem: professor, isso serve para quê? Professor, isso serve para quê? É a pergunta mais frequentemente feita pelos estudantes na escola e na universidade. Os professores devem estar preparados para recebê-la e respondê-la seriamente. Todo professor deveria sentir-se motivado a responder essa pergunta. Afinal, dificilmente qualquer outra pergunta seria capaz de revelar maior interesse do estudante em conhecer melhor a sua própria formação. Ensinar um conteúdo qualquer exige do professor o ato de relacioná-lo a quadros complexos mais amplos, teóricos ou práticos, em contextos históricos e filosóficos diversos. Portanto, respostas evasivas apenas corroboram a fragilidade da formação do professor
ou de seu reconhecimento próprio como educador. 6. Achar que erros cometidos pelos estudantes são pontos a serem evitados. Erros são inevitáveis e não deveriam ser percebidos como eventos indesejáveis. Na verdade, erros são pontos de conexão do professor com o estudante, são manifestações explícitas, úteis ao delineamento das estratégias de trabalho em conjunto. Nesse sentido, a avaliação de um estudante não deveria resumir-se à medição de sua capacidade de não cometer erros, mas sim à proposição de um conjunto de experiências durante as quais ele poderia manifestá-los, percebê-los, corrigi-los, superá-los. O professor deve promover espaços para os estudantes analisarem os seus próprios erros, relatórios contendo análise dos erros cometidos numa prova, ou então portfólios, são instrumentos bastante úteis a tal fim. 7. Ter na explicação da definição de um objeto matemático a única estratégia para ajudar o estudante a compreender o seu significado ou as suas propriedades. Não se deve confundir um objeto matemático com sua definição ou formalização. Fazer isso é o mesmo que mostrar a partitura de uma música a uma pessoa que queria dançar e achar que isso ajudaria de alguma maneira. A definição de um objeto matemático encerra a sua gestação conceitual, que é a etapa mais reveladora das necessidades e significados que permearam a sua criação. É por isso que boa parte das dúvidas dos estudantes residem em pontos anteriores às definições, ou sobre como tais pontos se concretizaram na definição em si. Portanto, professor, se você acha que a matemática deve ser esvaziada de toda a filosofia, pense de novo. A reflexão sobre a natureza dos objetos matemáticos deveria ser a primeira a ser proposta aos seus estudantes. 8. Achar que a simples utilização de recursos computacionais ou de materiais manipuláveis garantirá a aprendizagem. Recursos computacionais ou manipuláveis são inúteis se estiverem descolados de uma metodologia ou de uma reflexão mínima sobre as formas de encaminhá-los, sobre os seus objetivos na formação e sobre o conhecimento prévio dos estudantes que irão utilizá-los. Há professores que ingenuamente apenas transpõem suas aulas para os novos recursos. Exploram muito pouco a oportunidade de descentralização do trabalho docente que eles oferecem. Recursos computacionais e manipuláveis não são cinemas em que estudantes assistem a um filme. Eles são os palcos nos quais os estudantes atuam, sob a direção do professor, e nos quais brilham estrelas. 9. Justificar a não aprendizagem dos estudantes por motivos sempre externos ao fórum de suas práticas. Na escola, há professores de matemática que atribuem as dificuldades vividas pelos estudantes no segundo segmento do fundamental aos professores que atuaram nas séries iniciais. No ensino médio, culpam os professores do ensino fundamental. Na universidade, culpam a escola e os professores da educação básica. A universidade justifica seus elevados percentuais de reprovação e evasão por meio da evocação da eventual falta de base e de motivação dos estudantes. Responsabiliza o Enem pela eventual má seleção dos estudantes ingressantes. Mas, na verdade, a universidade sabe muito pouco da escola e parece se esquecer de que muitos professores que lá atuam são aqueles que ela própria formou. 10. Considerar a matemática como algo que não é para todos, mas sim para aqueles que têm dom. A falta de dom vem sendo usada recorrentemente para justificar o fracasso dos estudantes na matemática escolar, assim como a alta evasão nos cursos de exatas oferecidos pelas universidades. O sucesso na matemática tem nada a ver com dom, nada, mas sim com a vontade e a dedicação que decorre do amor sentido, que conseguem ser encaminhadas por haver apoio e oportunidades
A matemática é algo comum da vida, ela é feita e vivida por todos. Não é a epítome do desenvolvimento do raciocínio ou tampouco contexto de competições inúteis. Divulgá-la como prática maior que certifica o talento de alguns poucos é um ato político alinhado a um zeitgeist mesquinho e arrogante que precisa acabar. Todos fazemos matemática diariamente, professor. Use esse fato para unir seus estudantes, não para segregá-los, certificá-los ou classificá-los. Há professores de matemática que são considerados gênios pelos seus pares. No entanto, no dia a dia, alguns desses gênios revelam-se pessoas intratáveis e arrogantes, incapazes de receberem uma crítica sequer ou de agirem cordialmente com seus pares. A matemática mundial é feita, na sua imensa maioria, por pessoas que não são consideradas gênios. São pessoas comuns, apaixonadas pela matemática, que lutam diariamente pela educação democrática das pessoas, pelas suas pesquisas, pelos seus projetos. Viva as pessoas que levam a matemática brasileira nas costas, pelo amor que trazem no peito. Viva o professor que ama o que faz e se faz por aquilo que ama.